Olá a todos, bom dia! Estão todos a ouvir bem, a ver bem? Obrigada, Mariana e Tatiana, que bom. Obrigada. Também temos presente aqui a Caroline, a Jacqueline, a Maria, que bom, que bom. Obrigada. Eu peço desculpa, hoje estou um bocadinho doente, mas vamos lá ver se a minha voz. Olá, Raquel! Entretanto, a minha voz consegue aguentar-se até ao fim. Então vamos começar hoje. Hoje é um grande dia, até porque vamos falar de algo que é muito importante aqui para a área do designer de moda. É sempre fascinante ficarmos a conhecer mais um bocadinho sobre esta área e que depois também vai englobar aqui outros conhecimentos relativamente aqui ao personal shopper e também aqui ao marketing e comunicação de moda. Vamos então a isso. Para quem está a ver-me pela primeira vez, o meu nome é Joana Lopes e sou a tutora dos cursos de Design de Moda, Personal Shopper e ainda avançado em Design de Moda. Sem esquecer também o Marketing e Comunicação de Moda. Sejam todos bem-vindos. Então, nesta sessão, realmente, como o nome está aqui a explicar, vamos falar sobre fichas técnicas. E de repente começam a surgir perguntas. Aposto que nas vossas mentes deve estar algumas perguntas do género: então, mas como é que as fichas técnicas são executadas? Como é que podem ser trabalhadas? E como devem ser preenchidas? Portanto, este webinar vai ser realmente dedicado a estas curiosidades e sobre a construção das peças de vestuário. Como é que elas realmente então são apresentadas para depois serem construídas? Se gostam de moda e que de certeza que tenho essa convicção, já se devem ter perguntado precisamente como é que então é esta realidade e como é que se procede realmente ao planeamento e como é que se faz para que as peças então cheguem às nossas lojas. É precisamente através deste webinar que vamos perceber exatamente qual é que é a metodologia. Embora aqui os designers de moda tenham aqui que passar por fases bastante específicas para chegarem ao resultado final, hoje vou levantar um bocadinho o pano e vamos perceber exatamente como é que se pode então criar fichas técnicas e como é que elas são então apresentadas. Este webinar será expositivo, por isso também estejam confortáveis para fazer qualquer tipo de pergunta e participar será sempre uma mais-valia. E se tiverem alguma questão, não hesitem em escrever no chat. Muito obrigada, então. Vamos iniciar. Bom dia, entretanto, a quem chegou. Então, o que é que vamos falar hoje? Para além desta pequena introdução que vos fui apresentando, hoje vamos perceber os benefícios do Adobe Illustrator também na indústria de moda. Portanto, este webinar já vem deste mês inteiro que tivemos a explorar um bocadinho do Adobe Illustrator. Ainda há muito que explorar, mas no entanto já fomos conseguindo perceber aqui algumas potencialidades. No que toca aqui a nossa ficha técnica, é também uma mais-valia, já vamos perceber. Também vai ser importante compreendermos aqui a importância da ficha técnica de moda, para que é que ela serve, qual é que é a sua função, como é que se pode preencher e aqui também reconhecer a ficha técnica correspondente a uma peça de vestuário. Já vos vou explicar, entretanto, que realmente é apenas para uma ficha técnica, ou seja, o designer de moda acaba por criar aqui muitas fichas técnicas. Portanto, é sempre uma oportunidade interessante também percebermos que tipo de peças então é que nós podemos criar na ficha técnica. Já vamos falar a seguir. E depois também ganharmos vocabulário técnico de moda. É sempre uma mais-valia absorvermos algumas informações, também alguns nomes mais técnicos, para conseguirmos cada vez aumentarmos o nosso vocabulário.
iniciando aqui o nosso webinar com algo mais específico, tenho aqui presente esta frase, que é o que eu mais gosto de identificar quando alguém me pergunta, então, mas o que é ficha técnica? E para mim é sempre muito em comparação com um bilhete de identidade. Porquê? Porque se nós formos pensar, o nosso bilhete de identidade é só para nós, pertence a um único indivíduo. Assim como a ficha técnica é um bilhete de identidade, é uma carta, um cartão, ou melhor dizendo, é um documento muito bem preenchido que vai revelar todas as indicações e vai dar todas as instruções para a sua construção. E é realmente aqui que faz a ponte entre o gabinete criativo para a área de produção. Ou seja, nós vamos ter sempre que passar esta informação a alguém para então ser executado. Portanto, aqui também vai depender um bocadinho da maneira como vamos trabalhar. Eu coloquei aqui estas 3 fotografias aqui em cima onde eu estou presente para vos explicar que realmente a ficha técnica pode ser realizada não só no Adobe Illustrator, mas também no Excel. Portanto, não estranhem se alguma vez forem trabalhar ou estagiar em alguma empresa e trabalharem com Excel. Muitas das vezes, nem todos os computadores têm grande memória, melhor dizendo, e muitas das vezes acaba por ser um método também mais rápido, portanto, há sempre menos hipótese do programa fechar repentinamente, porque acabamos sempre por trabalhar com muito peso. Portanto, é normal que o Adobe Illustrator ajuda-nos imenso, mas depois às tantas, quando já estamos a preencher muitas fichas técnicas, por exemplo, estamos a preencher 12 ou 13, acaba o programa por ficar muito sobrecarregado. Portanto, temos sempre que controlar aqui também um bocadinho a rentabilidade dos nossos equipamentos. Há empresas que por vezes é isso que acontece, o Excel acaba por ser uma maneira mais rápida e mais eficiente no que toca a essa gestão informática e às vezes também pode ser feita à mão. Isto vai sempre depender um bocadinho realmente onde estamos a trabalhar, portanto vou reforçar este ponto, ou seja, portanto se estivermos num ambiente de produção em escala menor, por exemplo como um ateliê de moda, acabamos sempre por ter aqui um bocadinho mais a manualidade um bocadinho mais presente, ou seja, fazemos mais coisas à mão, não só as nossas fichas técnicas, mas também os nossos desenhos e assim também até mesmo a nossa produção acaba por ser bastante manual, enquanto que num gabinete mais criativo, em que haja aqui uma projeção mais internacional, acabamos sempre por ter a necessidade de informatizar os nossos procedimentos. Então vamos precisar, sem dúvida, de nos aliarmos a estes equipamentos e estes softwares que nos vão facilitar muito a nossa gestão de tempo. Já percebemos que aqui o Adobe Illustrator, quando começarem a ter mais à vontade e quando começarem a ter realmente aqui mais conhecimento, vão perceber que no instantinho acabam sempre por fazer muitos trabalhos. Enquanto que à mão é normal, se nos enganarmos, temos que repetir tudo de novo. E aqui há vantagens e desvantagens, é sempre assim e sempre vai depender muito também do nosso gosto e da nossa experiência e daquilo que realmente, do ambiente de trabalho onde estamos envolvidos. E assim, é importante percebermos que vai haver sempre aqui um método dependente de empresa para empresa. Também não estranhem se, entretanto, na empresa onde estiverem a trabalhar ou a estagiar, a construção da ficha técnica for diferente da vossa onde normalmente costumam trabalhar. Por exemplo, normal que se calhar enquanto estamos a aprender estamos mais ambientados a um tipo de layout, ou seja, a maneira como as caixas de texto estão dispostas, a maneira onde eu vou colocar o meu desenho planificado, onde vou mostrar os meus detalhes, de repente nessa empresa pode ser tudo completamente diferente. Ou até mesmo termos mais informações daquilo que estávamos à espera. É normal, portanto, cada empresa vai ter um bocadinho a sua maneira de trabalhar, mas depois acaba a ser sempre uma mais-valia também para aprendermos outras maneiras e também temos que encarar essa perspectiva com esse gosto. Então, realmente aqui a nossa ficha técnica, qual é que é então a importância dela? Porque é que ela existe? Ela realmente vai ser aqui muito importante
quando estamos na fase então da criação. Começamos então a esboçar os nossos desenhos, começamos a planear as nossas coleções e a determinada altura temos que escolher as peças que entretanto vão ser então aquelas que mais identificam com a coleção, com a vibe da tendência, com o tipo de peças que entretanto a própria marca ambiciona nas suas lojas, e depois elas vão ser realmente preenchidas aqui as nossas fichas técnicas, e vão ser também então desenhados os modelos com mais rigor e com mais decisão. Após realmente essas aprovações por parte aqui internamente das empresas, portanto, muitos dos modelos que cada designer faz acabam por não ser todos aprovados. Portanto, aqui acaba sempre por haver uma reunião de planeamento e de escolha dos modelos para serem então prototipados, e é aqui que se inicia aqui a prototipagem, ou seja, vamos testar se os modelos estão todos a corresponder com as medidas, se corresponde exatamente com o tipo de tecido, com a cor, enfim, há aqui muitas decisões que entretanto começam a ser trabalhadas, e então começam a ser feitos os protótipos, é feita também, portanto aqui mais intensamente o tipo de modelagem, também se começa a dar feedback, a dar comentários de melhoria, ou até mesmo no corte e na confecção. E após estas provas todas serem realizadas, então inicia-se uma série de decisões e também uma série de correções que têm que ser muito bem executadas para, seguidamente, então serem construídas as notas de encomenda e a produção então começar-se a iniciar. E só depois então é que é entregue às lojas. Portanto, este procedimento, esta metodologia acaba por ser aqui, de certa forma, muito rápida. Acabei por explicar assim os pontos mais importantes, mas se formos explorar este tópico, realmente temos muito que falar. Mas mesmo assim já é importante percebermos que a ficha técnica então vai ser o motor de comunicação entre estes departamentos que acabamos de ver. Então, a modelagem, o corte e a confecção. Esta ficha vai estar realmente presente nestes departamentos. Ou seja, são várias pessoas que vão pegar na nossa ficha técnica. Reparem, se estivermos num ambiente mais industrial, o designer de moda muito raramente vai estar presente nas linhas. Ele pode eventualmente estar presente em dias específicos para controlar a produção, mas quando ela realmente está a ser feita, não vamos estar lá todos os dias a verificar tudo. Portanto, aqui há uma comunicação muito forte. A ficha técnica deve estar muito bem preenchida, não haver erros, todas as medidas muito bem explicadas, todos os detalhes para ser mais rápido e para o trabalho prosseguir de uma certa forma melhor, para não haver também desperdício de tempo nem de dinheiro por parte das unidades de produção. E isso, de facto, torna essa partilha e essa comunicação e até mesmo esse carinho que muitas das vezes as próprias unidades de produção têm com determinadas empresas é flagrante. Porquê? Porque acaba por haver aqui uma forte comunicação, e até mesmo a ficha técnica por estar tão coesa que acaba sempre por ser fácil, acaba por ser sempre um cliente fácil, e é isso também que as unidades também procuram. E se pudermos realmente facilitar aqui um bocadinho a nossa vida e a vida dos outros, é sem dúvida uma mais-valia. Portanto, a ficha técnica aqui acaba por ser então a nossa representação. Portanto, temos mesmo que ter esse cuidado e essa atenção. Peço desculpa, entretanto, só aqui a soar-me um bocadinho. Estava eu então a explicar que se realmente também tivermos num ateliê, portanto este contacto acaba por ser um bocadinho mais fácil, ou seja, podemos estar num ambiente mais próximo, mais familiar, também estamos mais perto das modelistas, das pessoas que fazem o corte, entretanto também das pessoas que fazem a confecção, e acaba por ser aqui um ambiente mais próximo, e acabamos sempre por controlar um bocadinho melhor as nossas
a nossa produção, embora possa ser em pequena escala, mas é sempre aqui um facto de mais proximidade, enquanto que realmente, como vos expliquei ainda há momentos, aqui a parte mais industrial, a ficha técnica realmente deve ser de uma forma mais extensa, mais longa, deve explicar tudo de forma a que seja então 100% fácil de executar. No entanto, claro que no ambiente de atelier sabemos que também é importante que a ficha técnica esteja completa, mas como há uma maior proximidade, é fácil da modelista ir ter connosco e dizer: olha, explique-me lá esta parte que eu não entendi tão bem, portanto é mais rápido. Também por outro facto é que se estamos a trabalhar com ambientes internacionais, se for, por exemplo, ambientes do outro lado do mundo, o fuso de horário também acaba aqui por estragar um bocadinho a comunicação, ou seja, passa um dia ou passa muitas horas e acaba por haver aqui falta de comunicação e tempo é dinheiro, como se costuma dizer. Por isso, aqui é que é importante esta ficha estar muito bem executada e com todo o rigor. Entretanto, há várias fichas técnicas na internet, há imensos exemplos, mas, no entanto, achei que poderia ser mais interessante também explorarmos aqui algumas fichas técnicas que eu própria criei. Portanto, acaba por ser uma forma exemplar de vos mostrar fichas técnicas, que neste caso vão ser também criadas em inglês. Neste caso foi para uma marca com presença também não só nacional, mas também com presença internacional e que acaba por ser escrita em inglês. Esse também é outro fator que devemos ter em conta. Onde é que então vamos enviar as nossas fichas técnicas? Portanto, se temos que adequar ou não a nossa escrita e o nosso vocabulário e, para além disso, também então a língua. Portanto, aqui acaba por ser uma forma também interessante de verificarmos outras fichas técnicas que não em português, mas sim em inglês e então criadas por mim. Vamos então? Não sei se entretanto têm alguma dúvida, só fazer aqui uma pequena pausa, só para perceber se ficou alguma coisa por explicar melhor ou se precisam de alguma ajuda. Faço só aqui uma pequena pausa. Ok, Maria. Obrigada, Mariana. Perfeito. Se entretanto tiverem alguma dúvida, não hesitem, vamos falar, porque é sempre importante também, caso vos surja alguma pergunta, mesmo que seja pequena ou mesmo que seja algo que não estejam a compreender ou querem mais explicação, não há problema nenhum. É assim também que às vezes também conseguimos aprender um bocadinho mais, portanto sou a favor disso, está bem? Obrigada, Tatiana e Raquel. Obrigada. Obrigada. Ou se quiserem também já agora participar ou mesmo mostrar a vossa opinião. Não sei se alguma de vocês já alguma vez fez alguma ficha técnica. Já agora lança a pergunta. Não, é de Mara. Ok. Muito bem. Então vamos ter a oportunidade então de visualizar alguns exemplos. Eu já, Maria? Oh, manualmente? Boa! Boa! E qual é que era o tipo de artigos? Sapatos, malas, vestuário? Isso é interessante. Boa, Maria! Faz sempre ficha. Boa, Raquel. Muito bem. A Mariana nunca fez. Ok. É sempre importante, Raquel, sem dúvida. Termos sempre aquelas peças guardadas para depois, um dia mais tarde, se quisermos produzir, temos novamente as referências. Portanto, aqui acaba sempre por ser também uma mais-valia para quem produz vários artigos, quer seja vestuário ou artigos de desporto e outro tipo de conceitos. É sempre importante realmente estas fichas estarem realizadas.
Ok, Caroline, boa. Também nunca fez. Exato, boa. Muito bem. Então vamos a isso. Vamos aqui mostrar-vos. Aqui, deixa cá ver. A Maria para a alfaiataria. Muito bem. Foi uma formação da Modatex, exatamente. Posteriormente tive o contacto com eles numa empresa de produção, na modelação e no corte. Boa, boa, grande experiência. Fantástico. Muito bem. Sem dúvida, boa. A alfaiataria é fantástica. É uma área também muito interessante. Boa, fico contente. E agora vem juntar aqui mais conhecimento. Isso é muito bom, Maria. Fico feliz. Só aqui a suar-me mais um bocadinho. E então vamos mostrar aqui as fichas técnicas, a ver se eu consigo. A pôr-vos aqui. Vamos cá ver. Em modo de tela cheia. Boa. Vamos cá ver se está tudo ok. Espero que sim. Confirmem-me só se estão a ver uma ficha técnica na vossa tela. Eu penso que sim, pelo menos aqui consigo perceber que sim. Só confirmar com vocês. Boa, boa, obrigada, obrigada. Muito bem. Então, trago-vos aqui uma ficha técnica de calçado. Obrigada. Que acaba por ser também uma mais-valia para vocês, para também verem outro tipo de artigos. Portanto, este aqui acaba por ser uma ficha técnica escrita em inglês, onde podemos começar precisamente aqui com o cabeçalho. É sempre importante, quando estamos a construir a ficha técnica, quer seja, mais uma vez, no nosso Adobe Illustrator ou noutro tipo de programa vetorial, neste caso até construí no CorelDRAW. Na altura ainda não tinha o Adobe Illustrator, tinha o CorelDRAW, que é também um programa de desenho vetorial, ou quer seja mesmo nas nossas fichas técnicas construídas no Excel, é importante termos sempre aqui um forte cabeçalho. E aqui no cabeçalho vamos colocar todas as informações referentes não só à data, ao nosso nome, neste caso aqui também podemos pôr o fornecedor, supplier. Aqui a referência do modelo é sempre importante colocarmos para depois ser fácil a comunicação entre o fornecedor, portanto ele saber que aquela referência é mais fácil procurar onde é que o artigo está, na linha, como é que está a ser feito, portanto é com regularidade que o designer de moda acaba por também ter aqui esta presença forte de comunicação com o seu fornecedor. O tipo de materiais que então são elaborados, neste caso os artigos, assim como aqui a nossa estação. A que estação é que é referente? Porque se pusermos sempre a nossa estação, vai ser fácil também nós identificarmos que modelo é que foi feito naquela estação, ou se podemos repetir o determinado modelo. E desta forma também é mais fácil dentro do gabinete, porque às vezes trabalhamos sozinhos, mas às vezes podemos trabalhar com um grupo grande de designers. E se depois tivermos estes detalhes muito bem explicados e muito bem identificados, é mais fácil também o trabalho de grupo. Depois cá em baixo, o weight é o peso. Já vamos falar também sobre isso. Neste caso não coloquei nada. Também podemos pôr aqui a Head Designer, que acaba por ser a chefe do departamento. Podemos pôr. Imaginemos que um determinado fornecedor quer entrar em contacto com a nossa Head Designer, com a nossa chefe, pode ter ali identificação. Depois, os contactos, neste caso os nossos contactos, portanto a nossa morada e etc., pode estar na ficha técnica, não há problema nenhum. O género e o tipo de estilo que estamos então a desenhar. Neste caso é um casual wear para a senhora e neste caso o artigo então são sapatos. O código também podemos colocar, às vezes é importante colocarmos logo para além da referência um determinado tipo de código. Muitas empresas também acabam por trabalhar com esta variação.
É importante descrevermos de uma forma explícita e com termos técnicos a peça, portanto falarmos de como é que é a peça, descrevermos a peça, que tipo de material tem, que tipo de abotoamento tem, qual é que é o formato, qual é que é o forro, como é que é feito. Portanto, esta parte é importante e sobretudo também os acabamentos, não esquecendo. No que toca aos acessórios, também podemos descrever aqui, nesta pequena coluna. Ou seja, podemos pôr a quantidade total, neste caso, por exemplo, das fivelas, ou dos rebites, ou de pequenos acessórios que, entretanto, neste caso, estes botins poderiam ter. As combinações de cores também vai ser fundamental no caso, por exemplo, de criarmos peças em ateliê. Muitas das vezes acabamos por fazer peças únicas, mas o código de cores acaba por ser, por exemplo, num só tecido. Quando estamos a trabalhar com fornecedores internacionais ou com uma marca forte internacional, acabamos por ter mais do que um modelo com diferentes combinações. Então é importante pormos quais são as cores e também, sobretudo, os códigos da Pantone, por exemplo, ou selecionarmos as nossas peles, que é o caso aqui destes botins. No que toca a etiquetas, aqui, por exemplo, é importante depois, já vamos consultar aqui mais na parte seguinte, que tem a ver com as labels, que são todas as etiquetas, está bem? Portanto, tudo o que diz respeito à representação da marca e etiqueta, e também o hang tag, que acaba por ser aquele cartãozinho onde vai estar o código de barras, o tamanho, e isso é importante os fornecedores perceberem onde é que é colocado. Depois temos aqui a representação, cá embaixo, que é a parte mais interessante, não é? Aqui onde diz a frente, que neste caso é o exterior, a parte exterior, para vermos aqui a parte da fivela, e a parte interior, que neste caso, por exemplo, não tinha fivela. A parte de trás é também fundamental no caso dos sapatos para conseguirmos perceber exatamente como é que é a diferente perspectiva. Ao longo da ficha técnica é importante lançarmos aqui estas setas para irmos explicando pontinho a pontinho. A descrição é sem dúvida importantíssima, mas muitas das vezes os fornecedores têm pouco tempo, querem acelerar também o seu procedimento, e se nós também conseguirmos, através destas setas, indicarmos certas referências importantes da nossa peça, acaba por ser mais rápido também visualizarmos. Consigo perceber que ao vermos estas fichas técnicas acaba por ser muita informação, mas depois quem já está habituado acaba por ser até mais fácil a leitura. Também já se adapta conforme o tempo ao tipo de ficha técnica de cada empresa. Depois também é uma questão de adaptação. Seguidamente, aqui se vocês forem ver, o cabeçalho é muito idêntico, portanto não vamos mudar de página a página, mas sim vamos mudar neste caso aqui a secção, que neste caso vai estar descrita como detalhes e neste caso os acessórios. Aqui vamos explicar exatamente o tipo de acessórios que queremos, o tipo de detalhes que queremos. Podemos explicar também como é que depois queremos uma parte da própria etiqueta onde ela depois é pendurada, por exemplo aqui, que como é que queremos o acabamento de determinado componente deste botim, as próprias medidas, que neste caso aqui da fita da fivela, como é que ela é feita. Portanto, aqui é tudo uma questão também de irmos especificando com mais detalhe todos os componentes, ou seja, preocupar-nos em especificar ao máximo os detalhes e tudo o que diz respeito aqui à nossa construção da peça. Seguidamente, as mudanças de cor, onde aqui o fornecedor acaba por ter uma visão mais realista de como é que a peça será feita. Também é uma mais-valia esta parte das combinações de cores. Ora, aqui temos algumas referências dos tecidos, neste caso dos materiais, mas também poderíamos colocar, por exemplo, a referência desses próprios materiais. Portanto, aqui era depois uma questão de pedirmos ao fornecedor os códigos
que dizem respeito precisamente aqui ao código da fivela ou ao código dos próprios materiais, que é para depois identificar na ficha técnica. Que neste caso aqui não tenho, mas podíamos pôr aqui também. Código da pele mais estilo no-buck, que é aquela mais estilo camurça, ou então a pele que acaba por ter aqui estes poros, referência X, e a camurça, referência Y. A referência aqui da fivela também poderia estar aqui colocada. Pronto, há sempre coisinhas que podem sempre ser também fáceis de identificar. Aqui outras variações, aqui com outro tipo de cores. Também referir que quando estamos com desenhos com preenchimento a preto, devemos nos depois também preocupar aqui com a leitura, que neste caso aqui é importante também verificarmos que temos que fazer aqui uma ligeira mudança no que toca à cor do preenchimento. Neste caso a linha, em vez de passar a ser o habitual preto, não é? O contorno das extremidades e o contorno dos componentes visíveis, passará então a cinzento, que é para destacar aqui um bocadinho mais a cor preta. E aqui teríamos a visão do interior, como é que nós queríamos então aqui as nossas etiquetas ou até mesmo a marca, como é que ela estaria então representada. Aqui temos uma palmilha com todas as indicações de como é que queremos aqui o logotipo, a própria etiqueta com o tamanho, aqui algumas instruções para também dar ao fornecedor para fazer aqueles autocolantes que se colam sempre para dar a informação de que tipo de material é que está a ser confeccionado. Neste caso está a ser a pele e outros materiais, aqui no que toca ao salto. E aqui acabamos por ter já uma visão do labeling, ou seja, das etiquetas. Como é que nós queremos as etiquetas, o tipo de fonte, as próprias cores, o tipo de papel é que queremos, o tipo de, até o mesmo o fiozinho, que aqui é o string, como é que nós queremos que ele seja feito, se tem ou não aqueles símbolos gravados em plástico. Portanto, aqui acaba por ser sempre dependente também do tipo de marca que estamos a trabalhar. Neste caso, até podemos dizer que é uma marca de médio custo, portanto aqui não é muito alta, portanto acaba por ser aqui um luxo ter este tipo de etiquetas, tá bem? Também correspondente ao tipo de material, até mesmo ao tipo de segmento. Se estamos a falar daquelas marcas mais luxuosas, então temos que nos preocupar também com esta parte identificativa. Muitas das vezes acaba por não ser o designer a preocupar-se com este tipo de etiquetas, pode ser outra equipa, mas algumas empresas é o designer que se preocupa com este tipo de etiquetagem. Portanto, também é interessante vermos que, para além do design de moda, de toda a construção da própria peça, também há aqui um pequeno elemento de design gráfico correspondente também aqui a estas funções que o designer de moda também pode assumir. E aqui temos uma ficha técnica, vou só fazer ESC para vermos então outras. E agora vamos ver aqui um blazer. Ok, muito bem. Já está visível. Boa. Perfeito. Aqui a intenção é precisamente a mesma. Portanto, aqui vou-vos mostrar a construção de um blazer. Acaba por ser também uma peça interessante de verificarmos, porque ela realmente é muito intensa. Realmente aqui a Maria, de certeza que também se deve estar a identificar um bocadinho com este tipo de peças. Portanto, acaba por ser um mundo, o blazer acaba por ser uma construção quase arquitetónica, e é importante darmos aqui determinado tipo de feedback. E como é que nós queremos que então estas peças sejam elaboradas? Pode ir ao detalhe mais pequeno, e então temos que saber identificar isso.
Aqui a parte de cima do cabeçalho é muito idêntico àquilo que tivemos a ver. Aqui a única coisa que posso vos dar aqui um bocadinho mais de feedback é em relação aos acessórios. Portanto, aqui vamos descrever os acessórios com as medidas, neste caso os botões, a darmos aqui algumas instruções também no que toca o spare button, que é aquele botão extra que vai dentro do saquinho, portanto o próprio fornecedor saber que tem que colocar 2 botões, mas não se esquecer que dentro do saquinho ainda vai mais um. Portanto, aqui também os botões no que toca aqui a parte das mangas também, darmos indicação também do tipo de pesponto, os interiores. Neste caso, a visão que estão a ver aqui é sem cor, que é importante verificarmos que neste aspecto as peças devem estar o mais limpas possíveis, portanto no que toca à construção vai ser importante para identificar certos pormenores, porque depois a seguir as peças já vão estar com cor e assim é mais fácil identificarmos o tipo de tecido, até a maneira como o tecido vai estar cortado, se vai estar cortado em viés, se queremos que ali haja um alinhamento muito próprio do xadrez ou não, também vai depender do tipo de marca, claro, do próprio segmento. Estamos a falar aqui de um segmento um bocadinho mais alto, que aqui sim já estamos a falar de um segmento já com algum rigor, e aqui queremos sem dúvida que esteja tudo muito bem direitinho. Aqui só Mariana, entretanto já está aqui uma curiosidade, este design chegou a ser comercializado, aprovado, este modelo estava muito bem em voga na altura, está super giro. Obrigada, Mariana. Sim, neste caso não chegou a ser aprovado, por acaso aqui são fichas técnicas que acabam por ser as extras que acabei por entretanto guardar. Mas sim, é muito interessante, Mariana, esse ponto que está agora a tocar. Sem dúvida, quando somos designers de moda, ou estamos a trabalhar em ateliê, ou por nossa conta própria, ou quando estamos a representar outras empresas, aqui a mais-valia é as nossas peças estarem realmente a serem comercializadas e sermos nós que tivemos a passar por aquele procedimento todo, aqueles meses todos a trabalhar com as peças e a vê-las crescer e a vê-las a tornarem-se realidade, não é? E vermos essas peças na loja é paixão, não é? De repente ficamos completamente emocionados. Portanto, acaba por ser uma mais-valia também quando vemos peças nossas em loja e criamos e desenvolvemos. É fascinante. Recomendo essa experiência porque é muito gratificante. Depois aqui é importante também vermos esta parte, portanto, esta parte aqui da secção das medidas, porque quando começamos a desenvolver as peças, já temos que ter aqui uma noção das medidas para ser feito então o protótipo. Portanto, o designer de moda deve saber muito bem sobre o design, desenhar, representar as suas ideias, estar de acordo com as tendências, mas também é importante ter aqui um bocadinho de noção de como é que as peças são feitas. Atenção que o designer de moda muitas das vezes não deve saber costurar ou modelar ou cortar, portanto é importante que tenha noções para guiar depois o resto das pessoas no que toca aos diferentes departamentos. Mas muitas das vezes há designers que não têm esse conhecimento. Se o tiverem, ótimo, perfeito, é uma mais-valia de facto, mas muitas das vezes acabamos por nos tornar apaixonados por esta profissão, ingressamos, mas temos que ter aqui algumas noções. É por isso que muitas das vezes temos que estar em contacto com outras peças confeccionadas, ver bem ao detalhe, perceber como é que elas estão construídas, ou até mesmo, se for necessário, enviar ao fornecedor essas mesmas peças para indicarmos que queremos desta forma. E à medida que vamos também ingressando nesta vida, neste tipo de área, vamos aprendendo todos os dias mais, porque se estamos a trabalhar
com vestuário e desmanchamos e queremos perceber melhor determinada parte, ou vamos à procura nas lojas de outro tipo de solução, aprendemos. Portanto, aqui é sempre importante estarmos muito curiosos, com o olho bem aberto e percebermos um bocadinho de tudo. Não é preciso aprender ao máximo, tirar portanto, aqui um curso de costura, ótimo para quem gosta, acho fabuloso e é importantíssimo, mas ao saber como é que se faz, vai ser aqui também uma mais-valia. Portanto, embora há pessoas que tenham mais conhecimento de determinadas áreas no que toca à confecção, o corte ou a modelagem, é sempre bem-vindo, mas para um designer de moda acaba aqui por ser algo importante também, mas não no sentido da prática, do conhecimento de praticar isso a 100%. Portanto, como veem, apenas aqui é necessário que o designer indique aqui as medidas principais. E as medidas principais aqui no que toca o blazer é realmente aqui o peito, aqui a parte de trás, o ombro a ombro, portanto são medidas que são até bastante simples de se tirar. Quando temos aqui um modelo bastante idêntico, acabamos por ir à procura então dessas medidas e retificar aqui. Portanto, aqui a Maria está a intervir, sim. A nível dos blazers, é muito enriquecedor desmanchar peças e elaborar fichas técnicas a partir daí para entender a construção delas. Boa, é isso mesmo. É isso mesmo, às vezes temos que desmanchar. É verdade. Até mesmo quando estamos a fazer a confecção, sim. Como é que se chegou àquela costura? É importante, sem dúvida, desmanchar é uma mais-valia, é mesmo. Sim, até porque há modelos de blazer bem complexos, é verdade. É mesmo verdade. Portanto, estas são as medidas básicas do blazer para então guiarmos os nossos modelistas. E eles sim são os especialistas, portanto eles acabam por ter ali todo o conhecimento então para desenharem as peças de vestuário. Aqui são pequenas indicações que os designers acabam por dar e depois segue-se. Faz-se o protótipo e pode-se depois remendar. Há sempre maneira de voltar atrás. Portanto, olha, o bolso deve ser um bocadinho mais para cima. Olha, então, mas afinal quero o bolso um bocadinho maior. A lapela ali um bocadinho diferente, ali um bocadinho com o bico um bocadinho mais para dentro. Enfim, depois há toda uma panóplia de comentários de melhoria que são feitas. Portanto, estas medidas não são estanques, são apenas indicações. Até porque depois são criadas as tabelas de medidas com as diferentes variações dos tamanhos, enfim. E isso realmente as modelistas são fantásticas e esse departamento é ótimo para precisamente fazer-se esse tipo de alterações e de outro tipo de procedimento. Ora aqui, a visão do interior no blazer é sempre aquele mundo fascinante. Para mim é das coisas mais bonitas, é os interiores das peças. E aqui as peças masculinas acabam por ganharem muito. Portanto, eu acabo sempre por ver coisas super fascinantes num blazer. Portanto, aquele blazer que às vezes é aquele cinzento, muito típico, clássico, mas depois por dentro é completamente elaborado, ousado, com detalhes ricos e é um mundo, não é? Portanto, acaba por ser aqui um mimo quando estamos com essa mão para o vestuário masculino. Às vezes pode ser um desafio, mas, no entanto, se tivermos esta mentalidade, ou seja, vestuário masculino também tem as suas particularidades de criatividade e tem muito e pode-se pegar com imensas coisas, só que ao contrário das mulheres que realmente nós gostamos de ter outro tipo de visualização das peças, no caso dos homens, no que toca aqui mais à alfaiataria, claro, portanto, agora há gostos para tudo e há imensos designs diferentes de marcas masculinas, mas no que toca aqui o clássico, temos que também saber inovar. E saber inovar muitas das vezes acaba por ser um desafio, mas tudo é possível e é isso que vos quero também transmitir. Então aqui abrimos a peça de uma forma que seja fácil perceber como é que é a construção, que tipo de bolsos é que temos, que tipo de materiais é que podemos ter, porque aqui podemos fazer muitas coisas.
que tipo de acabamentos pode acontecer, até o próprio botão, como é que nós queremos que seja o botão, ou determinado tipo de pesponto, as fileiras dos botões, como é que nós queremos. Portanto, aqui é sempre importante identificarmos os principais detalhes. Neste caso, é feita então a visão do interior e dentro destas circunferências estão realmente outros detalhes que também são importantes. Portanto, aqui vai depender também de designer para designer. Eu, por exemplo, fiz assim, mas se calhar outras pessoas fariam de outra forma ou explicariam de outra forma. Portanto, aqui a visão também interna ou a maneira como se pode construir também deve ser muito falada. Portanto, se estamos numa equipa onde só trabalhamos peças de homem ou só estamos dedicados aos fatos de homem, temos que saber também aqui em equipa dialogar. Portanto, é sempre importante depois também aqui a presença da chefe dos designers de moda saber dar aqui um bocadinho também o feedback. Olha, acrescenta isto, põe desta forma, não te esqueças de colocar aquela informação. Portanto, aqui acaba sempre por também ser uma mais-valia. Portanto, muitas das vezes quando estamos a trabalhar noutro tipo de ambientes, que não estamos sozinhos, acabamos por também ter outro convívio com outras pessoas que já passaram também por outras experiências. Isso também é incrível. Aqui já é a visão do modelo, mas diferente conforme os tecidos que foram escolhidos. Aqui é importante também darmos o código de cores no forro, como podem ver aqui em cima. Pus o código de cores em TPX, conforme o Pantone. O tipo de tecido também vai variando e até mesmo internamente aqui na parte do forro, como é que ele é construído e como é que as cores variam. A parte do labeling, mais uma vez, portanto, que tipo de etiquetas é que vamos colocar e onde. Aqui também podemos pôr o tamanho dessas etiquetas, o tipo de fonte das etiquetas, como é que nós queremos que a etiqueta do código da lavagem das instruções seja colocado. Portanto, neste caso, estes pequenos pormenores que também variam muito e são bastante interessantes, por exemplo, neste caso aqui, o care label, que é a etiqueta de lavagem, se tiver dentro deste bolsinho, não é aqui dentro do interior, acaba por ser sem dúvida mais cómodo, não é? Numa leija, não está ali a fazer interferência com outros tecidos. Portanto, é aqui que o design acaba por estar também muito envolvido. Portanto, se estivermos com muita atenção também aos cuidados que as pessoas querem ter com as suas peças, à maneira como elas próprias vão interagir com as peças, também é uma mais-valia. E aqui a ficha técnica deve revelar esses cuidados. Mais uma vez, a etiqueta, a medida da etiqueta, a fonte, o tipo de acabamento que queremos dar ao papel, o próprio fio que vai estar preso à etiqueta, que depois posteriormente à peça, o código de barras, toda a informação referente à peça, portanto o tamanho, o modelo, a cor e a composição. E assim, aqui este saquinho que acaba por estar também anexado aqui à etiqueta, onde vamos colocar então o botão extra, que é ótimo para substituir, não é? Quando perdemos. Pronto. E com isto já conseguimos ver dois exemplos, um caso de uma peça masculina, o blazer, noutro caso também os sapatos, portanto aqui acaba também por ser interessante verificarem não só que um designer também pode fazer acessórios, portanto pode estar especificamente dedicado nesse departamento, conforme a organização das empresas. Já tive empresas onde era muito oportuno fazermos ou dedicar-nos a um tipo de artigo, outras que era um bocadinho de tudo. E claro, com um bocadinho de tudo é fantástico porque podemos aprender imenso, podemos descobrir imensas coisas, enquanto que se calhar se nos especializarmos só num,
temos ali, portanto, uma mais-valia também, claro, sabemos tudo sobre aquele tipo de artigo. Mas, no entanto, acaba por ser aqui uma mais-valia também apresentar-vos outras fichas técnicas. Pronto, neste caso viram as minhas, mas sabem que na internet também há imensas possibilidades de verificarem outro tipo de fichas técnicas, inclusive se escrever em inglês, então ainda mais. Portanto, aqui, se escreverem technical sheet, acabam por ter mais informações, está bem? Porque se pusermos só fichas técnicas de moda ou fichas técnicas de saias, vestidos, etc., podemos ter pouca informação. Mas se escrevermos em inglês, há uma panóplia de coisas que de repente explodem no Google, está bem? Mas aqui acabei então por vos explicar aqui um bocadinho sobre a minha experiência e também verificarem este exemplo, está bem? Portanto, agora é sempre importante depois fazerem as vossas, ou se quiserem se também inspirar neste tipo de construção também podem. Portanto, é uma questão de começarmos também a praticar. Vou só colocar então aqui o ESC para voltarmos. E agora chegou o momento de perceber se, entretanto, têm alguma dúvida. Também é o momento em que eu me despeço. Fica então só a aguardar aqui um momento enquanto me assou. Ficaram com alguma dúvida? Precisam de ajuda para esclarecer algum tópico? Obrigada, Maria, obrigada. Espero amanhã estar um bocadinho melhor. Obrigada, Caroline. Muito obrigada. E foi ótimo. Mais uma sessão então realizada. Espero então que entretanto possamos fazer mais visualizações de outro tipo também de fichas técnicas. Entretanto, também vamos criando outros webinars. Este mês que vem vai ser dedicado aqui ao nosso personal shopper. Vamos ter aqui webinars muito interessantes sobre coloração pessoal, photoshoots. Portanto, vai ser aqui curiosidades muito, muito enriquecedoras. Portanto, também espero por vocês. E muito obrigada por tudo, gostei muito da vossa companhia e da vossa experiência, também foi super enriquecedora. Muito obrigada a todos e até ao próximo webinar. Muito obrigada.